Olá pessoal, conforme o divulgado pela rede social da UVESP, hoje nós temos a honra, a satisfação e o orgulho de receber aqui, na sede da UVESP, e nós estamos na sala de reuniões da Ferreira Neto Advogados, que também é sala de reuniões da UVESP, com o governador Geraldo Alckmin. Divulgação em toda a rede, manifestações que recebemos de todo o Brasil. Agradecemos a todos já de início, agradecemos ao Cássio, ao José Américo pela participação aqui conosco, pela recepção ao sempre governador Geraldo Alckmin. Que honra tê-lo aqui. E ele já me trouxe um presente, que é o livro A Força dos Jornais, os 30 anos da Associação Nacional de Jornais no processo de democratização brasileiro, da Judite Brito e o Ricardo Pedreira. E aqui é interessante, um bom jornal é uma nação falando consigo mesma, frase de Arthur Miller, dramaturgo norte-americano. Oxalá todos sejam bons jornais para garantir a informação correta a todos os brasileiros, pelo menos no nosso país. Governador, quanta honra em recebê-lo aqui. Muito obrigado, Sebastião Miziara. Uma alegria vir aqui à sede da UVESP, a Casa dos Vereadores do Estado de São Paulo. Aprendi aqui com a Silvia Mello e o Miziara, 6.913 representantes do povo nas câmaras do nosso Estado de São Paulo. Cumprimentar aqui Dr. Cássio, Dr. Ferreira Neto, e dizer que é uma alegria matar saudades de você, Miziara. E eu que fui vereador e fui prefeito e sou municipalista por convicção, acho que quanto mais nós fortalecermos a comunidade, o governo local, ganha o povo, ganha a população em qualidade de vida, em desenvolvimento, em melhora dos serviços públicos. Aliás, convém lembrar que o senhor participou do Congresso da Praia Grande, né? Pois é, isso quando foi... no comando de Pindamonhangaba. Eu acho que foi em 1983. 83? Não, 77. 1977, Praia Grande, prefeito Dozinho. É isso mesmo. Wilson José, saudoso Wilson José, era o presidente da Associação Paulista de Municípios. Então o senhor realmente é um municipalista já desde essa época. Governador, eu gosto de lembrar aqui, eu fiquei sabendo que quando o senhor, prefeito de Pindamonhangaba, à noite o senhor saía com a dona Lu para ver os problemas existentes na cidade. Eu sempre gostei de estar perto da população. Eu acho que o governo moderno, ele interage, ele está muito próximo da comunidade, ele dialoga, ele ouve mais, né? Quem ouve mais erra menos. Por isso que o município é tão importante. Ele diminui distâncias, faz com que você viva o problema, enxergue o problema do povo. Eu sempre fui muito presente nos bairros, na periferia, nos locais mais distantes, que são os que mais precisam da ação do governo, né? O doutor Ulisses gostava de lembrar o Milton Nascimento, que dizia que o artista deve estar onde o povo está. O homem público deve estar onde o povo está, para atender às suas necessidades, para melhorar a vida da população. Então aprendi muito, fui prefeito 6 anos, aquele mandato maior, né? E fui prefeito com 24 anos de idade. E foi uma escola que até hoje me traz grandes ensinamentos. O senhor foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador, recordista na assinatura do termo de posse do Palácio dos Bandeirantes. Desses cargos, governador, qual lhe atendeu melhor o seu ego, a sua saúde e a sua felicidade? Olha, o que mais... o Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República, dizia que tinha só uma frustração, era não ter sido prefeito de sua cidade natal, Diamantina. Então a prefeitura, ela tem é o teste maior.
porque é muito dura também, porque você está muito próximo, é muito cobrado, mas é o governo mais perto das pessoas. Claro que São Paulo, né, o governo do estado de São Paulo é um país maior do que a Argentina, 45 milhões de pessoas, então é o segundo PIB da América do Sul e extremamente importante o estado. Todas as atividades são muito... não existe degrau na vida pública. Como também não tem município grande e município pequeno. Todos os municípios são grandes, né? Não é o tamanho que distingue, mas o empenho no trabalho que faz a diferença. Governador, nós tivemos nesse mandato, que termina o ano que vem, uma renovação nas prefeituras de 72% de prefeitos. Aqui no estado de São Paulo, vereadores, 86%. Significa dizer que 6 mil novos, ou quem tinha parado e voltou, entraram esse ano nas câmaras municipais. Qual é o recado que o senhor daria para esses prefeitos em fim de governo, vivendo uma crise da qual eles não têm culpa pelos desgovernos, e o senhor conseguiu se separar da crise nacional, fazendo um Estado produtivo, enxugando a máquina, e São Paulo andou sem traumas e sem preconceitos, apesar da crise brasileira. Qual é a mensagem, o recado que o senhor dá a prefeitos e vereadores do Brasil todo? Olha, Miziara, e olha que São Paulo sofreu mais a crise, porque nós não tivemos crise na área do agronegócio, da agropecuária. Ela vem crescendo fortemente, a agricultura e a pecuária brasileira, fruto de ganhos de competitividade, é um setor campeão. Nós temos a mais eficiente agricultura dos trópicos. O que sofreu mais foi a indústria, e São Paulo é um estado fortemente industrial, então ele sofreu muito mais que os outros estados e se manteve rigorosamente com superávit fiscal, superávit e uma razoável capacidade de investimento. A primeira questão, então, é a austeridade, que é uma obra que não termina. Ninguém pode dizer, olha, fiz o ajuste. Não. É gerúndio, é fazendo. Você sempre pode fazer mais. Com o mesmo dinheiro, ter mais eficiência, ter mais controle e poder fazer mais. Não tem como aumentar mais a carga tributária no Brasil, que já é astronômica para o nível de desenvolvimento brasileiro. O que precisa é escolher bem, né? Governar é escolher. E a outra é uma descentralização. Eu sou da escola do Franco Montoro, que dizia: o que o município puder fazer, o Estado não deve fazer. O que o Estado puder fazer, a União não deve fazer. E o que o setor privado puder fazer, o governo não deve fazer. Ainda mais num país continental como é o Brasil. Descentralizar para valer recursos e tarefas. Recursos e tarefas. Nós não somos um país pequenininho, nós somos o 5º maior país do mundo. Veja que a América Espanhola se dividiu em N países e a América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais. Quantos Brasis nós temos dentro do Brasil? Quantas realidades tão distintas, né? É preciso descentralizar para valer. Muito perto do povo, muito próximo da população, os prefeitos, vereadores, bairro a bairro, ouvir a população, sentir. Ninguém está esperando que se construa uma obra gigantesca do ponto de vista arquitetônico, mas reconhece, né, o esforço e a melhora dos serviços públicos. E me permita aqui destacar a questão da saúde. Se você fizer uma pesquisa do Oiapoque até o Chuí, ou mais corretamente hoje, do Monte Caburaí, lá em Roraima, até o Chuí, que é o extremo norte, extremo sul do Brasil, pequenas, médias e cidades mais populosas, a primeira prioridade é saúde. População envelhecendo, medicina mais cara, então há necessidade de investir muito. Ora, o município é onde as pessoas vivem. Então, do que fica doente e morre? Primeiro é coração. Dá para evitar
prefeito tem que liderar um trabalho na sua cidade, os vereadores, de prevenção de doenças do coração e tratamento precoce. Diabetes, todo mundo que tem diabetes, você controlar. Cigarro, fazer um esforço, né, de dar um estímulo até a pessoa diminuir, se não puder parar de fumar, que é o melhor, ao menos diminuir o número de cigarros. Obesidade, você fazer ginástica, estímulo, alimentação correta, colesterol, triglicérides, é perfeitamente possível, com custo baixíssimo, você diminuir, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que a pessoa pode ter sequelas muito graves, prejudica muito a sua qualidade de vida e, de outro lado, custa muito caro, controlando pressão arterial. Então, são coisas simples. No seu município, né, é um programa de prevenção de câncer. O maior número de câncer no Brasil é pele. Nós somos um país tropical, então você evitar aquele sol, né, das 10 às 3 da tarde, ou usar protetor, evitar o cigarro, fazer o esforço, né, de dar até tratamento para as pessoas poderem parar de fumar. Olha, a minha cidade vai ser campeã aqui em redução de tabagismo, você vai diminuir câncer. Aumentar o aleitamento materno, o aleitamento diminui, protege a mulher do câncer de mama. Prevenção, mamografia depois dos 50 anos. A terceira causa de morte é trauma. Então, muito acidente rodoviário, e geralmente dentro das cidades. Então, uma dica, todo dia 19, Misiara, 19 agora de setembro, você vai ter o mês de agosto. O que aconteceu no estado inteiro? Entra na internet, Infociga, até anotei aqui, .sp.gov.br. Você sabe, na sua cidade, se teve atropelamento, acidente de moto, de bicicleta, de carro, de ônibus, o que foi? É a terceira causa de morte e mortalidade, não é doença, é causa externa. Então você previne, ali falta uma calçada, ali falta um semáforo, ali falta uma ciclovia, atropelou a bicicleta. Então dá para todo mundo, entra na internet dia 19 e você liderar na sua cidade, dá para os 3 causas você liderar o município. Reduzir doenças do coração e grandes vasos, reduzir câncer e reduzir acidente, que preserva a vida da nossa população. Então eu acho que há muita coisa boa para poder ser feita e muito perto da população. Governador, inclusive tem uns números aqui super recentes, fresquinhos. 400 mil pessoas morrem por ano de AVC e doenças cardiovasculares. Essa receita que o senhor está dando é exatamente para evitar isso aqui, né? É a maior causa de doença e a maior causa de morte. E com bons hábitos, né, prevenção, promoção de saúde, prevenção, alimentação adequada, exercício, não custa nada, né? Você estimular na cidade, ter estudantes de educação física, ir para os bairros, estimular a fazer ginástica, trabalhar com a melhor idade, a terceira idade, são tarefas importantes que vão prevenir doenças graves. Governador, me permita aqui anunciar algumas pessoas que estão conosco nessa live. O querido amigo, o deputado João Caramês, Marco Antônio Melhado, vereador em Pedro de Toledo, Marta Costa, Wilson Gonçalves, Ciro Moura, Fabi Gaspari, Ademir Cleto, Ricardo Rangel, William Kester, Marcos Santos, também vereador, Jean Marciano, Tiago Zanqueta, vereador de Tambaú, Nandão Viana, vereadora Aline Sartori de Ibitinga, que preside o parlamento da região central do estado, vereador Mário Telão, um brilhante defensor da causa dos deficientes, de Engenheiro Coelho, Ronilson Silva, também atuante na causa dos deficientes, ex-vereador de Teodoro Sampaio, Carlinhos Conquista, vereador de Araraquara, Edson Bellini, Guilherme Bacar, Mauro Trevisan, Tiago Cunha Soares, Ana Quirino, Winston Pegler, Rubens Fernando, Alex Parente, vereador em Dois Córregos,
Michel Augusto, Nilton Vieira, Niltinho Vieira de Barretos, doutora Heloísa Arruda, que foi secretária da Justiça e Defesa da Cidadania do governo Geraldo Alckmin, Nurdinha Santos, Dul Rodrigues, Daniele Silva, vereadora em Estima Germe, alguns dos que estão conosco nessa live. Obrigado pela audiência. Aqui conosco o governador Geraldo Alckmin. E uma pergunta que todos me fazem, governador: o que faz atualmente o governador Geraldo Alckmin? Misera, primeiro agradecer aí a presença, né, nessa live tão honrosa de lideranças tão expressivas como aqui você citou. Eu estou me dedicando ao magistério, adoro dar aula. Eu fui professor de cursinho quando estudante de medicina, dava aula de química orgânica, química do carbono, né? Não é fácil manter 200 alunos no tempo de cursinho, química orgânica, adoro dar aula. Então eu dou aula na Uninove. A Uninove tem 6 campi de medicina, aliás, muito bem avaliados, que é São Paulo, São Bernardo, Mauá, Osasco, Guarulhos e Bauru. E dou aula também já há muitos anos na Unimes, lá em Santos, também na medicina. E ajudo no mestrado da Uninove sobre Smart Cities, cidades inteligentes. Então, colaboro lá nesse mestrado, que é importante para a questão dos municípios. E toda quinta-feira fico no Hospital das Clínicas, lá no Departamento de Ortopedia e Traumatologia, área de trauma, num curso de 2 anos que estou fazendo com o professor Vu, na área da dor e de tratamento com acupuntura. Eu sempre gostei de medicina chinesa, de acupuntura, então atendemos lá toda quinta-feira. Lá temos pacientes do estado inteiro lá que são atendidos. O Hospital das Clínicas é um justo orgulho paulista. Coisa maravilhosa, viu? Impressionante. Às 4 da tarde você olha aquele salão, tem 200 pessoas ali. Às 6 fala, nossa, como é que vai atender todo mundo? Às 6h15 aquilo está vazio. Todo mundo foi atendido, impressionante. E casos complicados, porque não vai casos simples, né? Então, e gosto de estudar as questões do Brasil. Então, estudei muito reforma da Previdência, reforma tributária. Estou estudando agora um projeto do Serra, do senador José Serra, de voto distrital misto, muito interessante, onde o eleitor vota 2 vezes. Ele vota no deputado do seu distrito, né, o distrital, e vota no da lista partidária. E só acha possível isso acontecer no Brasil? Eu acho. Claro que não é fácil. Então, se não conseguir fazer para 2022, para a próxima eleição, faz para 2026, porque chega lá. O que não pode é continuar do jeito que está. Porque do jeito que está, um candidato a deputado, ele faz campanha no estado inteiro. Não é possível. 645 municípios, é como se fosse uma campanha de governador. Então, quem que se elege? Corporativismo, quem tem uma corporação muito forte, quem está na mídia, né? Então, pessoal de televisão, recurso financeiro, máquina pública. O voto distrital, ele aproxima mais da população. E você faz um distrital misto. Eu acho que ajudaria muito. Eu defendo muito a reforma política. Governador, tem um outro orgulho paulista, segundo dados que obtivemos hoje à tarde. A USP continua sendo uma das melhores colocadas e a líder da América Latina, e segundo a Unicamp, 46 universidades brasileiras no ranking internacional das melhores universidades. É um orgulho maravilhoso, porque as 2 universidades mantidas pelo povo paulista. A USP, a Universidade de São Paulo, aliás, ontem fez 100 anos, anteontem, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Jubileu de Ouro. Eu fui convidado pelo presidente Eduardo Pulga, e meu pai se formou pela primeira turma da Universidade de São Paulo, 1934, foi quando nasceu a USP. Então, melhor do país, melhor da América Latina e entre as melhores do mundo. E a Unicamp,
E também a Unesp é uma grande universidade presente no estado inteiro. E quando o governador, Misiar, nós procuramos levar a universidade para as regiões mais necessitadas. Não fomos levar para Campinas, levamos para o Vale do Ribeira. A Unesp foi para Registro, no Vale do Ribeira, tem um campus lá. Para a Alta Paulista, tem um campus em Adamantina e outro em Dracena, aliás, em Tupã e Dracena. Levamos para o sudoeste do estado, tem um campus em Itapeva. Levamos para o Pontal do Paranapanema, tem um campus em Rosana. Então, nós levamos a universidade para as regiões mais necessárias do estado de São Paulo, como um fator indutor do desenvolvimento. Governador, os investidores e os estudiosos estão prevendo um PIB 2019 de 0,87%, crescimento do PIB. Para 2020, um pouco mais de 2%. E segundo se informa, os investidores, os empresários, estão esperando as reformas serem aprovadas para tirarem os projetos das gavetas. Isto é a opinião de alguns estudiosos na área de investimento. Eu gostaria de conhecer a sua. Olha, eu acredito sim que nós possamos, o ano que vem, chegar a 2%, até passar um pouco de 2%. Primeiro porque a base é muito baixa. Então, você parte de uma base muito baixa. Segundo, este ano foi muito prejudicado pela questão da Argentina, que é um parceiro importante, depois da China e dos Estados Unidos, é o principal parceiro comercial brasileiro. Então, a crise argentina acabou afetando. Eu acho que a eleição é agora, daqui a pouco tempo. O ano que vem, então, já é um cenário mais claro. Terceiro, houve uma expectativa muito grande da reforma da Previdência, que ficou todo mundo meio em stand-by, né? Esperando ver o que ia acontecer. Eu acho que em 30, 60 dias ela deve estar aprovada. A reforma tributária ou fiscal, que é até mais ampla, eu defendo. Nós precisamos simplificar o modelo tributário. O Brasil, naquele Doing Business de 140 países, está lá no finalzinho, porque a carga tributária é muito alta para o nível de desenvolvimento brasileiro. Se nós fôssemos uma Escandinávia, não teria problema, até que não seria tão alta, mas para o nível de desenvolvimento brasileiro é muito alta a carga tributária e o custo para pagar imposto. Então, simplificar é importante. A proposta tem a do Bernard Api, tem que reúne 5 impostos num só, tem a do Rauli, reúne 10 tributos num só. A ideia não é tirar de um para dar para outro, mas é você simplificar, desonerar investimento e desonerar exportação. Governador, aliás, eu li uma notícia recentemente que o senhor cumprimentou o deputado Baleia Rossi pelo projeto que ele apresentou na questão da reforma tributária, né? O deputado federal Baleia Rossi, que é aqui de São Paulo, apresentou o projeto estudado pelo grande economista Bernard Api. É um bom projeto. Claro que todo mundo tem dúvidas, precisa ser muito debatido, mas eu diria que pode fazer a diferença. A gente pode, em 10 anos, ganhar aí quase, em 15 anos, 10% do PIB, só pela reforma. Qual o problema hoje do Brasil? Eu fui prefeito, vereador, depois prefeito, na década de 70. O Brasil crescia, Misiara, 12% ao ano. Hoje a gente fala, nossa, a China cresce muito, cresce 6%. A Índia cresce 7%. O Brasil crescia 12% ao ano. O Brasil da década de 30 até o final da década de 70, começo da década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo, pelos ganhos de produtividade. A população rural veio para a cidade. Você teve um ganho extraordinário. Depois, o que acontece nesses últimos 30, 40 anos? Passou a ter um crescimento pequeno. A média não passa de 2%. Fora que nos últimos anos caiu 7% o PIB.
Então, alguma coisa está acontecendo. O Brasil ficou caro. O Brasil é um país caro. Então, ele é um país caro para quem vive aqui no Brasil. Então, o consumo é baixo, a população tem pouco dinheiro e é caro para exportar. A não ser produto primário, soja, minério de ferro, commodity, você tem dificuldade de exportação. Então, precisa uma agenda de competitividade para reduzir o custo do Brasil. E com isso você estimular o consumo interno e aumentar as exportações. Essa agenda de competitividade passa primeiro pelo custo do dinheiro. Você não vai guardar dinheirinho em cima de dinheirinho para fazer um grande investimento. No mundo inteiro você busca crédito. Ora, o custo do dinheiro é altíssimo no Brasil. Os Estados Unidos tem 5.000 bancos, nós temos 20. Quer dizer, para valer mesmo meia dúzia. Então é preciso compete. Cabe ao governo estimular, né, na economia de mercado, competição. Aí você reduz margem e você melhora a competitividade. Reforma tributária, rigor fiscal. Quero reconhecer aqui que o governo federal, nesse sentido, tem agido com responsabilidade, com rigor fiscal que precisa. O que não pode é fazer corte linear. Por exemplo, saúde. Não é possível. Saúde precisa mais dinheiro. Governar é escolher. Então, se essa é uma necessidade, precisa mais recurso. E gera muito emprego. Turismo, saúde, serviços. É fortemente empregador. Logística é importante. Educação básica. Um conjunto de medidas que vão melhorar a competitividade e fazer o Brasil crescer, como cresceu durante 50 anos do século passado. Governador, em questão de números, eu sempre ouvi o senhor dizer, reforma política, não dá para conviver com 35 partidos. O senhor acredita que nesse governo teremos ainda a reforma política? Eu acho que é possível sim. O problema não é nem, Misiara, ter 35 partidos. O problema é ter na Câmara Federal 26 partidos. A fragmentação parlamentar é que é extremamente problemática. E o que é um partido? Partido, o nome já diz, é parte, é pedaço. Então, é um pedaço da sociedade, uma parte da sociedade, que tem uma visão comum de mundo, de país, de sociedade, que se agrupa para defender as suas teses. Ora, nós não temos no Brasil 35 ideologias. Então, o que você tem muito é partido meu, cartórios, né? Aliás, democracia começa dentro de casa. Como é que os Estados Unidos, com 2 partidos, permite novas lideranças? Porque tem primária. Eu fiquei nos Estados Unidos, Misiara, em 2007, no Instituto Weatherhead Center, lá na Universidade de Harvard. Massachusetts é um estado muito democrata. Então, quando eu cheguei lá, a eleição era no ano seguinte. Se dizia 2008, a candidata vai ser Hillary Clinton, o establishment, mulher do Bill Clinton, senadora por Nova York. O Obama nem vice. Nem antes de terminar as primárias, o Obama tinha ganho a primária e ganho a eleição para os Estados Unidos. Se não fosse as primárias, nunca existiria um Obama. Então, é preciso a reforma política. Menos partidos, mais programáticos, democracia interna e mudar o tipo de voto. Estados Unidos é distrital puro. Nós podemos fazer um modelo distrital misto. O que não pode é continuar do jeito que está. Bem, queremos destacar aqui, governador, outros que conosco estão nessa transmissão, enviando um abraço forte ao senhor, mas é muita gente, será que eu vou ler todos aqui? João Panhosa, Monte Azul Paulista, ex-delegado de polícia, Ricardo Rigato, vereador Rigoto, vereador em Promissão, Moisés Lazzarini, vereador em São Carlos, Rafael, da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Estaremos aí dia 20 para um curso e seminário.
Maria Rita, vice-prefeita de Santa Rita do Passa Quatro, vereador Onivaldo Curvina, de Guaraci, vereadora Meire de Souza, de Manduri, vereadora Sônia Beolque, de Ibirá, presidente do Parlamento Regional de Rio Preto, da região de Rio Preto, Anésio Ferreira de Campos, ex-vereador, vereador Bruno Tardelli, de Águas de Lindóia, Robson Leite, Elson Alves Júnior, Antônio César Simão, ex-prefeito de Itapuí, municipalista, está atualmente em Santos, ex-vereadora Alessandra Trigo, de São José do Rio Preto, um beijo, vereador Deloro Serafim, de São Sebastião da Grama, Carlos Manhanelli, presidente da Associação dos Consultores Políticos do Brasil, Maurício Gasparini, vereador de Ribeirão Preto, Nandão Viana, vereador de Tambaú. O Nandão convida o governador para a cerimônia de beatificação do padre Donizete. Será dia 23 de novembro, uma grande festa lá em Tambaú. Convite para o senhor. Aliás, eu estive em Tambaú na missa, participando da Santa Missa, quando o padre Donizete foi venerável. Então você tem servo de Deus, venerável, beato, que agora será o padre Donizete, e finalmente santo, a canonização. Eu não tenho dúvida de que o nosso queridíssimo padre Donizete será santo. Aliás, meu pai, que era franciscano da Ordem Terceira de São Francisco, ele dizia, olha, o mundo tem muito mais santos do que a gente imagina, né? Então, é uma grande alegria poder, se Deus quiser, participar da Santa Missa, da beatificação do padre Donizete. E dizer que, para mim, encheram o meu coração de alegria com a participação de tantas lideranças de todo o estado de São Paulo. Governador, o senhor falou no seu pai, e a gente sente nessa convivência, eu pessoalmente tenho com o senhor há mais de 20 anos, orgulhosamente, uma convivência onde a gente aprende muito, a partir de Mário Covas, sempre estivemos juntos. O senhor fala muito do seu pai, e o seu pai deixou grandes exemplos para o senhor, exemplo da simplicidade, exemplo da honradez. Tem alguns pensamentos, algumas lições que ele transmitiu ao senhor, que eu gostaria que o senhor repetisse aqui, principalmente para o homem público. O meu pai, eu perdi minha mãe, Misiara, com 10 anos de idade. Mamãe faleceu. Então, meu pai foi pai e mãe ao mesmo tempo, né? E eu grudei muito no papai. Ele era veterinário, meu pai era funcionário público da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, grudei no papai e ficava o dia inteiro. Ele tinha uma caminhonete do trabalho e eu ficava com ele acompanhando fazenda por fazenda que ele visitava, trabalhando e tal. E papai faleceu em 1998. Então, já vão 21 anos. E eu lembro todo dia, porque os exemplos ficam, né? Os exemplos não passam. Os discursos passam, mas os exemplos de vida são muito fortes. Meu pai nunca foi candidato a nada, não foi vereador, não foi prefeito. Era um homem dedicado ao trabalho, muito religioso, porque papai foi seminarista. Então ele sabia grego, latim, porque no seminário antigamente era uma escola duríssima. O pai ficou muitos anos no seminário, depois saiu. Aliás, eu peguei a missa ainda no latim. Eu fui coroinha no tempo do latim. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, né? Quem sabe latim sabe melhor português. Mas o papai, quando eu me elegi prefeito, estava me formando, né, ao mesmo tempo em medicina, me mandou uma cartinha que ele dizia mais ou menos assim: você, embora médico, gosta da vida pública, então, se for exercê-la, guarde sempre, primeiro, dedicação. Isso é coisa séria. Então, dedicação. A política Aristóteles a definiu como arte e ciência ao encontro do bem comum. Arte é um dom, é preciso gostar de gente, gostar das pessoas, né? Um dia me perguntaram, eu gosto de ir numa padaria
Tomar café. Então eu conheço mais padaria que o presidente do Sindicato dos Padeiros do Estado de São Paulo, que é o Chiquinho, né? Mais que o Chiquinho, que é do Sindicato dos Padeiros. Mas o que é? Então eu pergunto, o senhor gosta de café? Eu falei, não, eu não gosto de café. Eu gosto de gente. A paradinha lá no município, lá de Ibirá, de São José do Rio Preto, de Paraibuna, de Barretos, é para você ouvir. Você está mais perto das pessoas. Então, arte e ciência, precisa estudar, porque são decisões complexas, difíceis. Hoje no Brasil é muita torcida e muita intolerância, e não se aprofundam nos temas. É tudo muito superficial, isso é ruim. Não pode ser fla-flu, é preciso decidir melhor em benefício da população. Segundo, coragem moral. E terceiro, vida pessoal modesta. Quer ficar rico? Vai para a iniciativa privada. É lícito, na iniciativa privada, no capitalismo, o sujeito faz fortuna. Na vida pública, não. Vida pública é serviço. Você trabalhar em benefício da população. Aliás, nós precisamos valorizar mais a vida pública. Não tem nenhuma atividade humana tão necessária. Eu posso, como médico, fazer muito bem as pessoas, mas é mais limitada. As pessoas que eu atendo, que eu consigo atender, a minha disponibilidade de tempo. Mas é óbvio que um prefeito, um bom prefeito, pode beneficiar muito mais gente. Ele tem um instrumento para fazer isso. O governador do estado, infinitamente mais. O presidente da República, mais ainda. Então é preciso resgatar. Não tem nova e velha política. Tem boa política que é eterna. Boa política e política ruim. E nós precisamos sempre valorizar a boa política. O Montoro dizia, a pior política é a omissão. É muito fácil se omitir e jogar pedra. Nós precisamos participar. Diz que na vida não basta viver, né? É necessário conviver e participar. Governador, outros que estão conosco aqui, figuras importantes da vida pública, e lhe enviando um forte abraço. Está aqui conosco a Olga Paro, ex-vereadora de Severino, um grande beijo a você. Ela faz parte do Parlamento Regional do Vale do Rio Grande. Deputado Edmir Chedid, dia 10 de outubro, estaremos aí, deputado Edmir Chedid, com um seminário em Bragança? Do seu pai, Bragança Paulista, abraçando o seu pai, Jesus Chedid. Fernando Felipe, Geraldo José Gomes, Agostinho Turbian, como o senhor diz, é o homem da bela caligrafia. Leandro Amêndola Amaral, de Sabino, o Renan Silveira, de Cosmorama, Euclides Nazário, Tauser Gutierrez, da cidade de Cruzeiro, Kleber Lopes de Bastos, Adalto Gonçalves, Renato Dorgan Filho, Teia da Serrinha, o sempre professor e deputado federal, conselheiro brilhante do TCE, Dimas Ramalho. Aliás, ele é audiência permanente do Dimas aqui conosco. Aliás, ele falou para a Silvia hoje, grande jurista, quando ele recebeu a mensagem da live, ele falou, nossa senhora, que felicidade a de vocês, vou reproduzir na minha rede. Grande abraço ao conselheiro Dimas Ramalho e o Gilvan Mendonça, todos vocês, muito obrigado pela participação aqui na nossa transmissão. Governador, o senhor contou num grupo esses dias, eu estava presente, que num voo de volta para São Paulo, pediram um médico na cabine, o comandante, e o senhor foi até a pessoa que estava com uma crise de depressão, uma crise grande de depressão. O senhor não tinha remédio e foi conversando com ela, colocando na normalidade. Por que eu estou lembrando disso? Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. A incidência mais alta está entre os jovens de 15 a 29 anos. São problemas que eles não repassam aos pais nem aos professores. Eu me lembro, inclusive, de uma campanha que nós fizemos aqui no governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso,
com o Senad e lançamos a campanha e saímos pelo interior. A indiferença também é uma droga. 7 horas tem o jornal, o pai não conversa com o filho. Às 8h30 a novela, a mãe não conversa com o filho, então o filho não conversa com ninguém. Nós sabemos que o senhor é um grande especialista em ser humano. Aliás, um dos grandes slogans do seu governo foi: governar é fazer a felicidade das pessoas. Qual é o caminho que os pais podem seguir para conversar com esses filhos de 15 a 29 anos, que é o número maior, a incidência maior nos casos de suicídio? Olha, esse é um problema hoje mundial. Este mês de setembro, aliás, o Setembro Amarelo, né, é exatamente dedicado à questão de prevenção do suicídio, e eu teria uma visão até um pouco mais ampla, que é estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e suicídio. Eu fui no final do ano ao Marrocos, a convite de uma instituição internacional que faz lá todo ano um evento chamado Atlantic Dialogues. O Marrocos está ali na esquina, né, do Mediterrâneo. Então, na África, esse Diálogos do Atlântico. Então, ele reúne o continente africano, o continente europeu e as Américas. Convida economistas, acadêmicos, empresários, políticos. Eu participei de uma mesa lá em Marrakech com uma ex-ministra do Chile, jornalista norte-americano, e um professor da universidade na França, de Sorbonne. Na volta, o voo da Air Portugal, ele faz de Marrakech, ele faz via Lisboa. Então parou lá em Lisboa, fomos para um avião bem grande, lotado, muito lotado, decolou para São Paulo. Umas 2 horas depois da decolagem, chamaram: olha, se tiver algum médico a bordo, por favor, se apresentar. Então eu e uma doutora, uma médica, nos apresentamos e fomos lá uma senhora, uma moça com síndrome de pânico. E conseguimos resolver bem, ela veio bem e resolveu tudo satisfatoriamente. Mas eu digo isso porque estresse demais. Uma coisa é o estresse bom, né? Você entra e sai toda hora. Você está dirigindo, uma criança entrou na frente do carro, você tem uma descarga de adrenalina, noradrenalina, e o coração bate forte, o sangue vai para os músculos, a pupila dilata e você reage. O cachorro vai te pegar, um pitbull, você tem um estresse bom, né? Você entra e sai o dia inteiro. O estresse ruim, que é o estresse de fadiga, você vive estressado, né? Vive tenso, vive ansioso, e aí vai para o estresse de exaustão, que aí gera doença, um infarta, o outro tem doenças mais graves. Então é preciso reduzir o estresse, porque senão ele vai levar a estresse de fadiga, de exaustão, ansiedade, depressão. Estados Unidos hoje, o remédio mais consumido é antidepressivo, é impressionante. E depois até síndrome de pânico. E os casos extremos de pessoa tira a própria vida. Há um trabalho de um grande médico, um psiquiatra francês, professor Schreber. Eu até recebi um convite dos jovens. Eu sempre dou prioridade a esses pedidos da juventude, que acho que é importante, a gente aprende com o jovem. Então estou indo a Guararema, aqui perto de Mogi, a Guararema, sem ser esse próximo domingo, o outro domingo, a convite do Rotaract. Mas eles estão reunindo lá a comunidade exatamente para falar sobre esse tema. E aí quero destacar, falando aqui também com lideranças, prefeitos, vereadores, dentro desta linha de prevenção e de promoção de saúde, olha quanta coisa pode ser feita para melhorar a vida das pessoas. Primeira coisa, acordar cedo, abrir cortina. A gente vive em ambiente fechado. Essa luz artificial faz mal. Nós precisamos da aurora matinal, acordar cedo, abrir janela, abrir cortina, os raios do sol da manhã na retina e o seu efeito no cérebro emocional. Por que que os países nórdicos, onde a noite é muito longa, tem mais suicídio?
tem mais depressão. Nós precisamos da luz natural, da energia da luz, a aurora matinal, acordar cedo, sol, energia da luz. Exercício. O que são os antidepressivos? Eles, através de drogas, eles aumentam os neurotransmissores nas sinapses. Você, quando faz ginástica, você faz exercício, caminhada, subir escada, fazer caminhada. Não precisa ir na academia, até quem não puder, é só andar. Você libera neurotransmissores, neuropeptídeos de cadeia longa, serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores. Então, exercício, dieta mais rica em ômega 3, peixes, pratos verdes, espinafre, enfim. A pele é o maior órgão do corpo humano. Acupuntura, você age no cérebro, libera neurotransmissores. Massagem. Meditação, você acalmar o cérebro, diminuir a irritação cortical. Você pode fazer no ônibus, sentado no ônibus, em casa, sentado. Repetir um mantra para si mesmo, devagarinho. Higiene do sono. Você tem hora para dormir, um banho quente ou um banho morno, alimentação mais leve, tudo isso ajuda. Amor. O amor é uma necessidade biológica. Amor. Pai para os filhos, amo você, agarra, beija, marido e mulher, irmãos, amigos, cachorro, gato. O ser humano precisa de afeto. O amor é uma necessidade biológica. E fé. Não estou falando de religião A, B ou C, mas você ter fé, você ter uma conexão mais ampla. E todos nós temos problema, né? Às vezes a gente tem um livro do professor Schreber que ele diz o seguinte, a gente fala assim, se eu fosse fulano de tal, nossa, eu estava com tudo, né? Não é isso? A pessoa não se contenta consigo mesmo. Aí você fala, bom, se você fosse fulano de tal, você não teria os seus problemas, mas você teria os problemas dele. Então diz o professor Schreber, Marilyn Monroe, a mulher mais bela da sua geração, suicídio. Ernest Hemingway, das aventuras. O vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, overdose de drogas. Napoleão Bonaparte cruzou a Europa com a sua espada, o homem mais poderoso do mundo. Dom João VI veio para o Brasil fugindo de Napoleão. Napoleão disse no exílio aqui na ilha de Santa Helena, não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a beleza que faz as pessoas mais ou menos felizes. Então, esse tema que você abordou, ele é extremamente importante. Então, você tem métodos naturais, olha, energia da luz, acordar cedo, luz solar, abrir a casa, sol, alimentação com ômega 3, exercício, higiene do sono, acupuntura ou massagem, respiração, nossa, é muito curtinha, precisa fazer uma respiração mais, inspiração e expiração mais lenta. Amor, dedicar tempo às pessoas e fé. Eu não tenho dúvida de que nós vamos estar agindo nas causas dos problemas. Governador, vou destacar mais algumas mensagens aqui, citar as pessoas, vereadores, nem todos vamos poder divulgar, mas aqui conosco a Érica Afonso, vereadora de Bananal, o vereador Gilvan, de Registro, Alexandre José Silva, Bruno Rigatti, Tomás Carlos, Vitor Borges, presidente da rede de consórcios. Estaremos juntos dia 24 em Curitiba, é 24, né? 24 em Curitiba, criando lá o parlamento estadual em defesa dos consórcios públicos. O Edson Marquezine, Wilson Siciliato de Jacareí, Simone Aparecida, o Carlos Antônio, Lucimar Ponciano, vereadora de Jacareí, vereadora Sara Alexandre de Álvares Florense,
vereador Serginho de Paraguaçu Paulista, e o jornalista de 4 Copas do Mundo e várias Olimpíadas, William Lopes. Um abraço a todos, queridos internautas. Na televisão a gente dizia telespectadores. Governador, Zé Mário Brasiliense. Aliás, uma alegria, viu? Agradecer aqui todos os internautas, os que foram aqui citados, que estão também nos acompanhando. Muito obrigado. Fiquei muito feliz aqui com a participação de todos. Governador, o senhor falou em ômega 3, mas o senhor deve tomar alguma vitamina que é importante contar para nós aqui. Guardar números, nomes, fatos, não como o senhor, não tem para ninguém. E sem teleprompter. Qual é a vitamina para isso? Não tem vitamina, não. Isso aí eu tenho uma alimentação frugal, gosto do cafezinho. Aliás, para vir aqui à sua live, eu cheguei um pouco antes, então fui tomar um cafezinho ali, tirei uns 50 retratos já aqui perto, aqui em Higienópolis ali. Mas é muito gostoso essa convivência com as pessoas, né? Então, eu fui uma vez no seu escritório, a Silvia junto, e saímos para tomar um café a convite do senhor numa padaria. O senhor foi parado por várias pessoas que abraçaram, cumprimentaram, falaram do seu trabalho. Que sentimento bate no coração, governador? Olha, eu aprendi, a melhor parte da política é o povo. É o povo. Como o povo é carinhoso, né? E as pessoas têm memória. Então, é muito gostoso. Essa é a parte boa da vida pública, né? Porque os amigos crescem com os amigos. Se não fosse você ter sido vereador, muita gente você não conheceria. Se não fosse você ter sido prefeito, você não teria também a oportunidade de conhecer mais pessoas e de poder trabalhar por elas. Então, é muito gostoso. Eu acho que eu gosto muito, tiro uma infinidade antigamente era retrato, né? Aí de posts aí com a população. Adoro. Mas eu tenho pena nos debates quando as pessoas vão debater com o senhor, principalmente em época de campanha, e saem os números. O show que o senhor dá Mas na realidade, o Miziara, é preciso aprofundar nos temas. Quer dizer, a política é uma ciência. Então você vai votar lá um projeto de lei. É preciso dar uma checada direitinho, dar uma aprofundada, o prefeito verificar os temas, essa visão mais regional dos consórcios. Importante, o município não está ali isolado, né? Ele está dentro de uma bacia hidrográfica, ele está dentro de uma região. Então esse trabalho ele é importante. É bom a gente dedicar um pequeno tempo, né, para você aprimorar as informações. Informação hoje é extremamente necessária. Governador, o Zé Mário Brasiliense, nosso amigo querido, amigo do senhor, representa aqui a Fundação Konrad Adenauer, o homem que nos ensinou a social-democracia. Ele pede para o senhor falar um pouquinho, já estamos praticamente no final da live, mas um pouquinho sobre o federalismo. Olha, primeiro abraçar o José Mário, filho de um grande brasileiro, José Raul Brasiliense, que trabalhou com o professor Adriano Branco na Secretaria dos Transportes do governador Franco Montoro, fez um belíssimo trabalho, a dupla lá, o Adriano Branco e o Zé Raul Brasiliense. Abraçar o Zé Mário e dizer que dentro dessa lógica da descentralização é muito importante o federalismo. O Brasil se chama República Federativa do Brasil, mas está muito no papel, né? E pouco na prática. É só você ligar a televisão. É o dia inteiro Brasília, 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 Brasília. É possível, quer dizer, isso funciona num país pequenininho, que é centralizado, unitário. O Brasil é um gigante, é um país continental. Então você tem que fortalecer a federação. Os Estados Unidos é um modelo federativo para valer. Os estados realmente têm mais autonomia para estabelecer as suas regras. A Alemanha é um bom modelo federativo, o Canadá, você tem N exemplos. Nós infelizmente herdamos, né, uma cultura centralizadora, desde o Brasil colônia,
que era comandado por Portugal, né? Não tinha autonomia, até o período militar, que teve também um momento de centralização. Quantas vezes você teve no Brasil, no Estado Novo, nas ditaduras, o governo federal nomeava governador, punha lá como se fosse um representante dele. Não é adequado. Fortalecer a federação é necessária. E o federalismo inclui descentralizar, fortalecer o governo local, dar mais autonomia aos estados, os estados, para que eles possam, cada um de acordo com as suas necessidades e com a sua singularidade, ele poder fazer melhor em benefício da população. Então, respondendo ao Zé Mário Brasiliense, nós precisamos fortalecer a federação e principalmente governo local. Aliás, já se disse que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, e o século XXI é dos municípios. O município vai ser o grande protagonista do nosso século, né? Que ele vai ter uma presença, uma força maior. É lá que as coisas efetivamente acontecem. Nós queremos agradecer aqui o Celso Caiubi, vereador de Buri, Jonatas Randal, secretário municipal de Barueri, Eduardo José, vereador de Cedral, Jorge Ribeiro, Edson Marquezine, vereador de Serra Negra, José Carlos Trindade, ele é de Botucatu, tio do Dr. Cássio, Ricardo Sobrinho, vereador Marcelo Marcondes, de Aparecida, Fernanda Barden, Roberto Fernandes e Rogério Gerarda. A prefeita Simone Marqueta. Aliás, a prefeita conta que um dia ela foi fazer uma reportagem com o senhor lá em Sorocaba e fez uma crítica na questão hospitalar. O senhor disse, por que você não sai candidata a prefeita? Ficou na cabeça dela, saiu, ganhou a eleição. É isso aí. A Simone Marqueto, ela era jornalista, repórter importante do SBT, lá em Sorocaba. E aí eu provoquei, falei, olha, por que você não sai candidata? E ela acabou saindo e é uma grande prefeita do município de Itapetininga. Itapetininga, é isso mesmo. Aliás, Sorocaba, nós inauguramos o ano passado um grande hospital. Eu acho que é um dos melhores do Brasil. O novo hospital regional lá de Sorocaba, na Raposo Tavares. Vale a pena visitar, chamado Hospital Dr. Adib Jatene. Hospital público, 100% gratuito. Como também São José dos Campos, também no mesmo modelo de PPP, parceria público-privada, já ambos funcionando, um grande hospital ali próximo à Dutra, em São José dos Campos. E está praticamente pronto o novo hospital de Caraguatatuba, entre Caraguatatuba e São Sebastião, para atender ali a região do litoral. Como também inauguramos também no finalzinho o segundo hospital, a ampliação do hospital de Itanhaém, lá na Baixada Santista. Governador, eu quero partir agora para a última pergunta para o senhor. Não vamos tomar mais o seu tempo, mas agradecer profundamente o fato do senhor ter vindo até aqui. Nós iríamos até o seu escritório, mas o senhor disse, não, eu quero conhecer a casa do vereador. É que o café aqui é melhor. É melhor, e aqui na sala do Cássio, melhor ainda. Mas, governador, tem uma história que, inclusive, eu contei já em vários discursos, e vou dizer essa história para fazer a pergunta final para o senhor. O senhor era prefeito de Pindamonhangaba, mas não deixou de exercer a sua função de anestesista. E o senhor foi ser o anestesista de uma paciente que chegou quase à morte, né? Uma dificuldade enorme, a cirurgia, muitas horas, e o senhor lá acompanhando, pressão arterial, não caiu a pressão, vamos cuidar, vamos ficar. O senhor ficou o tempo todo na cirurgia, mais de 10 horas. Quando ela voltou assim, virou para o senhor e disse assim, prefeito, e o asfaltamento no meu bairro? Quer dizer, não estava preocupado com a saúde dela, nem sabia o que estava acontecendo. Então, essa é uma das razões da pergunta. A outra, eu tenho assistido aqui o Cássio e o Zé Américo, que nos acompanham nessa live,
ouvido prefeitos que vêm aqui para lastimar e temos que contar com o apoio deles, com a segurança jurídica deles para governar. A gente ouve as histórias e a impressão que dá é que o Cássio, Zé Américo e quem ouve tem que ir até para uma terapia pelas dificuldades que os prefeitos passam. Dificuldade enorme, uma crise que não é culpa deles, a crise é culpa dos desgovernos que nós tivemos e que bate até hoje lá na ponta onde nascem as pessoas. E, recentemente, o ex-desembargador Zé Renato Nalini mandou para a Sílvia um artigo: vale a pena ser prefeito? A pergunta que eu lhe faço: vale a pena ser prefeito? Vale muito. No sentido de oportunidade de poder melhorar a vida da população. Dos 3 níveis de governo, é aquele que mais efetivamente você pode interferir e melhorar a vida da população. Claro que você ser prefeito, como eu fui na década de 70, com o Brasil crescendo 12% ao ano, do milagre brasileiro, 12% ao ano, abria uma fábrica a cada 3 meses na cidade, economia crescia, emprego, pleno emprego, é muito mais fácil do que num momento como este, de grande crise fiscal. Mas do mesmo jeito é importante. Só as circunstâncias que mudaram, mas é necessário. Se antes você podia escolher o que ia fazer a mais, hoje você tem que escolher o que não vai fazer para fazer o que é mais importante, mas tem que escolher. Governar é escolher. Agora, é preciso verificar a circunstância, quer dizer, primeiro respeitar o mandato popular. Eleição é coisa séria. Ganhou, respeitar o mandato popular. Eu acho que nós não podemos, essa questão de cassação de mandatos, torná-la uma coisa assim secundária. Não, mandato é coisa séria, que o povo outorgou. Então é preciso ter muito cuidado com essa questão. Há outras prefeituras também tomarem cuidados de natureza jurídica, porque às vezes a pessoa tem uma experiência na iniciativa privada, mas o setor público é diferente. Na iniciativa privada, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. No setor público, você pode fazer só o que a lei determina. Então, é preciso dar uma estudada, ter cautela para poder tomar uma série de atitudes. A outra são os órgãos de controle, sejam eles as Cortes de Contas, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, de entender também a lógica da administração pública. Que não é, você está trabalhando dentro de uma circunstância. Imagine, você tem uma crise econômica gravíssima. O setor privado demite, demito 500 pessoas. O setor público não pode fazer isso. Até aumenta a demanda, que as pessoas vão estudar na escola pública, usam no hospital público. Você está frente a uma circunstância grave do ponto de vista fiscal. Mas eu queria deixar, querido Miziara, com uma mensagem final, um estímulo à participação na política. Você, jovem que está conosco, as mulheres, a terceira idade, participe. Pode ser candidato, pode não ser candidato, mas participe. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. E a gente precisa ter mais tolerância com aquele que pensa diferente. Política não é filme de cowboy, né? Mocinho bandido, não. São visões de mundo, visões de sociedade que não são fáceis. Antigamente, você pegar as narrativas, você tinha 3 narrativas. O fascismo acabou com a Segunda Guerra Mundial. Nazismo, fascismo, né? Hitler, Mussolini. Aí o mundo vai ser bipolar. Comunismo e capitalismo, economia de mercado. Acabou o comunismo, ao menos naquela concepção antiga, com a queda do Muro de Berlim. Então todos aderiram ao capitalismo. Também não satisfaz a todos. Quer dizer, você tem desafios, porque o mundo hoje concentra renda. Quer dizer, você pegar 100 empresas no mundo, de 100,
empresas no mundo concentra 70% da inovação tecnológica. Indústria química, farmacêutica, 10 empresas controlam grande parte das novas moléculas. Então, os ricos ficarão milionários, os milionários, bilionários. E o trabalhador? Como é que vai ser a ascensão dele? É um mundo muito mais desafiador, muito mais difícil, que a gente precisa ter uma preocupação. Economia de mercado, competitividade e social, civilizatório. As pessoas vão ficar idosas, vão adoecer, tem pessoas com deficiência. Não é possível ter um laissez-faire, onde o grande bate no pequeno, o forte no fraco, o rico no pobre. Não. Tem que ser civilizatório. Não é uma tarefa simples. E nós vamos melhor se mais pessoas participarem. Participe. E sobre a história da paciente, é para dizer que as mulheres são melhores do que nós, né? Porque a mulher era uma cesariana. Eu era prefeito e fazia, às vezes, no fim de semana, um por mês, e era meu plantão à distância. Sou chamado sábado à noite, na Santa Casa, para fazer uma anestesia para uma cesariana. Fiz, estou lá quietinho, de madrugada, máscara, gorro, controlando pulso, perfusão, pressão. Aí, no finalzinho da cirurgia, a paciente virou para mim e falou: doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai colocar a rede de esgoto, né? Então, cobrou o prefeito durante a cirurgia, né? Isso mostra que o governo local é mais perto. Quando é que ela teria oportunidade de falar com o governador, com o presidente? Never. E as mulheres são mais fortes do que nós, homens, né? Então, é com essa mensagem que eu quero abraçar você, Misiara, cumprimentar o doutor José Américo, doutor Cássio, querida Silvia Mello, e agradecer o convite, e vocês todos que estão conosco aqui nessa live. Muito, muito obrigado. Governador, antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento aqui, se me permite, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aliás, estaremos juntos amanhã no ciclo de debates em Marília e depois de amanhã em Bauru. Esse ciclo de debates é para orientar prefeitos, servidores, vereadores, porque nós temos 1.591 obras paralisadas ou inacabadas no estado de São Paulo. 85% dos prefeitos já receberam o sinal de alerta, estão esbarrando na lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo já recebeu esse alerta. Mas o que eu quero dizer é que nessas andanças, governador, que o senhor faz e eu procuro imitar, alguns prefeitos falaram da mudança no cálculo do Fundeb. E essa mudança na conta do Fundeb, ela prejudicou a receita corrente líquida dos municípios. E com isso, bateram nos 51%. O que aconteceu? Diante dessa reclamação, nós fizemos uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, dizendo que era preciso, a UVESP fez, dizendo que era preciso que eles reconsiderassem o prazo das punições aos prefeitos, porque em razão desses novos cálculos do Fundeb, os prefeitos perderam a condição de não atingir a lei de responsabilidade fiscal, o limite máximo. E eles precisam de tempo para dispensar os comissionados, de enxugar a máquina, de fazer cortes, exatamente como o senhor fez no governo do Estado. A culpa não é deles, fizemos a representação. E hoje, para nossa satisfação, aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive com manifestação elogiosa do Dr. Renato Martins, a quem eu agradeço, pelo trabalho que a UVESP fez em nome dos prefeitos. Nós conseguimos, numa hora, 50 procurações de prefeitos, a Silvia falando com eles no celular, eles enviando, protocolamos, e hoje o tribunal considerou que realmente precisa dar prazo para analisar a lei de responsabilidade fiscal. Eu precisava fazer esse agradecimento, porque eu sei que os conselheiros, grande parte, estão nos ouvindo agora. Governador. Aliás, quero destacar, isso é o que se chama de razoabilidade, né?
sempre na aplicação da lei ou na aplicação da regra é importante a razoabilidade. Se você teve uma mudança, é natural que haja um prazo de adequação a essa nova realidade. Parabéns ao doutor Renato Martins Costa, a todos os conselheiros do tribunal e ao VESP pelo seu trabalho, né, para se fazer justiça. É isso que se deseja. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui. Tivemos a honra de recebê-lo. Obrigado ao doutor Cássio, doutor José Américo, que participaram conosco nessa live. A Silvia pela produção, o Jefferson Botti pela técnica. E dizer que estamos orgulhosos de sermos seus amigos. Foi uma honra muito grande ter convivido com o senhor durante todos os seus mandatos, desde Mário Covas como vice-governador até o seu último mandato. Aliás, uma pergunta que não pode calar, né? Uma pergunta que não quer calar. Geraldo Alckmin e o seu futuro político. O futuro a Deus pertence. Né? Tem dois, Miziara, tem dois ansiosos na vida, os políticos e os entrevistadores. Gente, muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e até quarta, sempre às 18 horas, se Deus quiser. E na quarta-feira, um dos mais entendidos de turismo no mundo, Vinícius Lumertes. Um craque, muito bom. Um craque. Aliás, ele diz que a criação dos municípios de interesse turístico, da sua lavra, do seu projeto que o senhor fez, é um modelo que vale a pena, porque incentiva o desenvolvimento do Estado de São Paulo e, consequência, no Brasil. Muito obrigado, governador. Até quarta, se Deus quiser.